Senhor presidente, meus ilustres colegas vereadores. No último domingo, dia 11 de julho, os movimentos culturais de Santa Catarina uniram-se para reverenciar a imagem de Antonieta de Barros, uma das personagens mais cintilantes da história de Santa Catarina. Não se trata de fantasia ou de uma figura de ficção criada para propagar causas ou vender um produto acabado. Reporto-me a uma mulher negra, pobre, pessoa comum, que nasceu e viveu em Florianópolis, uma das ilhas mais bonitas da bela e Santa Catarina. Viveu 50 anos, entre 1901 a 1952. Foi uma existência curta, mas marcada pela resistência e iniciativas admiráveis para vencer os obstáculos de um momento histórico-social muito manchado pelos ranços do preconceito e do entulho brasileiro da vergonhosa escravocracia. Ao retomar a tribuna, senhores vereadores, venho com o propósito de relembrar, mesmo que ligeiramente, exemplos indeléveis de alguém que fez um pouco mais do necessário enfrentando adversidades e um cipoal de dificuldades de um Estado discriminatório e de uma sociedade submetida ao coronelismo populista feito e de feitio autoritário. De uma infância e adolescência sofrível e anônima, sua primeira arrancada foi a alfabetização, para desamarrar-se das trevas da ignorância, numa época em que estudar era uma condição reservada aos homens, especialmente aos próceres das camadas mais altas da sociedade. Daí em diante, embalada por suas próprias aptidões, atuou no magistério, no jornalismo e foi uma das primeiras mulheres eleitas no Brasil a assumir um mandato popular. Foi pioneira e inspiração para o movimento negro, apesar de um grande apagamento da sua história. No parlamento, na imprensa e no magistério, aparece como ativa defensora da emancipação feminina, da educação de qualidade para todas e todos e pelo reconhecimento da cultura negra, em especial no sul do Brasil. Antonieta serviu aos estudos, cursando regularmente o ensino básico na escola Lauro Miller. E aos 17 anos começou sua trajetória como normalista, onde ela concluiu o curso normal do magistério, formada professora em 1921. Já em 1922, Antonieta cria o curso particular Antonieta de Barros, voltado para a alfabetização carente. Pretendia seguir o ensino, mas ensino superior à sua época era somente reservado aos homens. Depois de se tornar professora, passou pelo Colégio Coração de Jesus e também pela Escola Normal Catarinense, do qual foi diretora entre os anos de 1944 e 51 e foi exonerada por motivos políticos no ano de 51. Além de professora, atuou como jornalista, destacando-se pela coragem de expressar suas ideias dentro de um contexto histórico em que não permitia às mulheres a livre expressão. Participou ativamente da vida cultural do seu estado, fundou o jornal A Semana, dentre outros. E nesse período, por meio de crônicas, ela veiculava suas ideias, principalmente aquelas voltadas à questão da educação e dos desmandos políticos, da condição feminina e do preconceito. Ela dirigiu a revista Ilhoa, lá em 1930, escreveu artigos para jornais com
e com o pseudonome Maria da Ilha, escreveu em 1937 Farrapos de Ideias, o seu primeiro livro. O primeiro livro publicado por uma mulher negra em Santa Catarina. Foi por meio do intermédio dele que Antonieta entrou no caminho da política e ela fez parte do Conselho Deliberativo da Associação Catarinense de Imprensa a partir de 1938. Antonieta representa a resistência da escrita feminina e a presença da mulher escritora na literatura da ilha de Santa Catarina. Em 1934, acontece a primeira eleição em que as mulheres puderam votar e serem votadas no Brasil. E ela concorreu a uma das vagas de deputada estadual à Assembleia Legislativa Catarinense de 1935 a 1937. Foi a primeira deputada estadual mulher e negra do país e uma pioneira no combate à discriminação de negros e de mulheres. Foi constituinte em 1935, sendo responsável pelos capítulos de Educação e Cultura e Funcionalismo. Em julho de 1937, presidiu a sessão da Assembleia Legislativa e se torna a primeira mulher a assumir a presidência de uma Assembleia no Brasil. Seu mandato termina com o início do Estado Novo, que fecha os parlamentos de todo o país. No retorno da democracia, foi deputada estadual de 47 a 51, sendo novamente única no parlamento. Foi autora de leis como, por exemplo, a que instituiu o Dia do Professor e o feriado escolar no estado de Santa Catarina. A data escolhida, 15 de outubro, refere-se à promulgação da primeira grande lei educacional no Brasil. Durante a vida, Antonieta foi uma mulher comprometida e assertiva, mas também enérgica e humana. Era respeitada, admirada por seu espírito de justiça. Ela nunca se casou, era bastante religiosa, pregava a emancipação feminina, principalmente através da educação, o que ocasionou algum repúdio às alas mais conservadoras da Igreja Católica. Também sofreu com racismo. Em 1951, o historiador Oswaldo Rodrigues Cabral qualificou as suas ideias políticas e educacional como intrigas baratas da senzala. E ela reagiu com energia, assumindo a sua condição de mulher negra e educadora, tendo respondido em crônica no jornal. Antonieta faleceu de forma precoce no dia 28 de março de 52, aos 50 anos de idade. Até 2012, ela permaneceu como a única pessoa negra a assumir um mandato no parlamento catarinense. E, na atualidade, ela é homenageada pelo programa Antonieta de Barros, que investe na formação de jovens. E também no auditório que recebe seu nome, Antonieta de Barros. Ela é considerada uma inspiração para o movimento negro e a sua história vem sendo difundida Florianópolis afora. Antonieta também empresta o seu nome à Associação de Mulheres Negras Antonietas de Barros e uma comenda à Câmara Municipal de Florianópolis, a medalha Antonieta de Barros, concedida a mulheres com relevante serviço. Antonieta também foi enredo carnavalesco e também foi criado em seu nome uma Secretaria da Igualdade Social no governo federal em 2016. O nome dela está em logradouros, em Florianópolis e também em escolas. A Universidade de Santa Catarina, a sala da diretora ocupada por Antonieta no prédio do museu foi reconstituída como a sua época chamada e é chamada hoje em dia de Sala Antonieta de Barros. Antonieta foi tema em 2015 do documentário Antonieta de Flávia Persson e em 2021 do livro de Antonieta de Barros, do livro Antonieta de Barros, da professora e escritora e jornalista Jerusi Romão. As memórias de Antonieta já renderam monografias, séries e muitos livros. Nós somos gratos e orgulhosos de Antonieta de Barros. Uma salva de palmas.
Muito obrigada.